E a gente gosta muito de poesia, tem um poema no livro Parnaso de Além Túmulo, de vários espíritos, psicografado por Chico Xavier, são dezenas de poetas brasileiros e portugueses, e nesta obra tem um chamado O Esposo da Pobreza. É de Júlio Diniz, uma poesia muito bonita, nos fazendo lembrar do sol de Assis. Francisco de Assis um dia, assim que deixara a orgia no castelo, entregou-se à natureza, a uma vida de aspereza, num canto doce e singelo. Abandonara a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia. E nas horas de repouso, Francisco, em estranho gozo, a voz de Jesus ouvia: Filho meu, faze-te esposo, da pobreza desvalida, emprega toda a tua vida na doce faina do bem. Francisco, ouve, ninguém vai ao céu sem a bondade, que é a grande felicidade de todos os corações. Esquece as imperfeições, vai conforta os desgraçados, sedentos e esfomeados, flagelados pela dor. Quem alivia e consola, recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e em divinal alegria via as flores e os jasmins, que não fiam, que não tecem, com roupagens que parecem vestidos de serafins. As aves que não trabalham e, no entanto, se agasalham no celeiro da fartura, saltando de galho em galho, buscando a graça do orvalho, bênção do céu, doce e pura. Via a terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a seiva misteriosa no seio dos vegetais e a ânsia cariciosa das almas dos animais. E, sobretudo, ainda via a sacrossanta harmonia do coração sofredor, que, não tendo amor nem luz, tem tesouros de esplendor no terno amor de Jesus. Francisco de Assis, então, submerso o coração em sublimes alegrias, entregou-se às harmonias vibrantes da natureza, tornou-se um amparo da dor e, guiado pelo amor, fez-se esposo da pobreza. Meus queridos amigos, a poesia de Júlio Diniz, psicografada por Chico Xavier no livro Parnaso de Além Túmulo, vem nos recordar deste homem extraordinário, que inclusive também teve depressão, como nós falamos aqui, antes dele começar o seu apostolado. Depois de retornar contra a batalha, da batalha contra a cidade vizinha, a Perunja, ele vai ficar prostrado em uma cama, doente. Seus biógrafos não sabem dizer o que é que ele tinha, porque nós estávamos no século XII, século XIII. Mas Divaldo Pereira Franco, no seminário sobre Francisco de Assis, vai dizer que ele passou um ano acamado com depressão. E foi naquela noite escura de quase um ano que ele percebeu qual era a sua missão aqui na terra. Não era somente para estar nos bares, nas festas, com os amigos, mas era para ser um emissário do Cristo. E ninguém viveu o Evangelho de Jesus como Francisco de Assis. Ele é chamado o homem cristianíssimo pelos nossos irmãos católicos, é considerado a imitação do Cristo, porque ele fez tudo para seguir o exemplo de Jesus e nunca mais teve depressão. Apesar do frio, da fome, da pobreza, do escárnio, da incompreensão do povo, da multidão, da sua família, de seu pai, inclusive. Apesar do celibato, da castidade, apesar da simplicidade, da pobreza que ele abraçou, ele vai ser o trovador de Deus, o arauto de Deus, e vai nos trazer inúmeros cânticos, como o Cântico das Criaturas, é o mais belo, a gente pode colocar ao final da nossa palestra, e vai trazer uma mensagem de amor, deixando um rastro de luz aqui na terra. Então, nós vamos hoje ter esse tema.
É a 6ª palestra desse ciclo de depressão e alegria de viver, de um total de 9, talvez a gente faça 9 ou 10 palestras, né? Nós já tivemos uma palestra somente para perguntas de vocês, mas hoje, se sobrar tempo, no final a gente abre para que vocês tirem as dúvidas também. Tem gente começando hoje, né, pela primeira vez, sejam bem-vindos, né? As demais já estão gravadas, já estão disponíveis na internet, na febtv.com.br ou também em DVDs, em CDs de MP3, toda a renda revertida para as casas espíritas que nos convidam hoje vai ser para o Paulo de Tarso, para os trabalhos sociais, para a manutenção da casa. Então nós vamos ler uma mensagem de Emmanuel, que não ficou gravada, não é? Que ela se chama Salários, psicografada por Chico Xavier no livro Pão Nosso. Essa é uma das capas mais recentes da editora da Federação Espírita Brasileira, o capítulo 5. E cortou aqui, mas eu vou ler para vocês. Ele vai comentar uma citação de João Batista. É curioso que quando eu estava estudando para concursos, meses depois já está num bom emprego, não é, com estabilidade, etc. A gente nunca está satisfeito, não é verdade? Quem aqui já fez economia? Tem alguém aqui formado em economia? Ou administração de empresas, contabilidade? A gente não estuda na cadeira de economia, que a economia, um dos sinônimos da economia é a ciência da escassez. Vocês lembram disso? Porque a economia é a ciência que estuda, não é, como empregar os recursos naturais limitados para atender às necessidades ilimitadas do ser humano. Nós somos insaciáveis, nunca estamos satisfeitos. E apesar dos espíritos já terem me ajudado a passar em 2 concursos públicos, já está morando aqui em Brasília, olha que maravilha. E a gente, não é, com a esposa também trabalhando, graças a Deus. E aí teve um ano que eu disse, não, eu vou estudar para fazer concurso. E para fazer um concurso numa área que meu pai foi auditor da Receita Federal. E ele achou que sempre que eu teria condição de passar no concurso daquele, ou fazer concurso para magistratura, etc. E eu acho que mais para atender o desejo dele, e também, claro, a gente nunca está satisfeito, quer sempre um salário melhor, e eu fui fazer o concurso. Naquele ano, não, esse ano eu vou estudar para concurso. Porque nos outros eu não tinha estudado, nada, nem uma linha, nem uma página, eu juro para vocês. Foi a providência divina mesmo, a gente vai falar sobre isso, providência divina também. E chegando lá naquele ano, a gente faz a prova e eu não passei. E aí, quando eu chego em casa, vou abrir a revista O Reformador, da editora da Federação Espírita Brasileira, e cai nesta mensagem que nós vamos ler para vocês agora. Ela se chama Salários. E Lucas, capítulo 3, versículo 14, traz a citação de João Batista. E contentai-vos com vosso soldo. Soldo é salário, né? Sobretudo para os soldados, né? Para os militares. E aí Emmanuel comenta essa passagem. Curioso que eu trabalho na Polícia Federal, é como se fosse uma espécie de soldado, né? É como se fosse também, não é? E aí, olha como é que é a mensagem de Emmanuel. A resposta de João Batista aos soldados que lhe rogavam esclarecimento é modelo de concisão e bom senso. Muita gente se perde através de inextricáveis labirintos, em virtude da compreensão deficiente, né? Compreensão falha, fraca, acerca dos problemas de remuneração na vida comum. Operários existem que reclamam salários devidos a ministros, sem cogitarem das graves responsabilidades que, não raro, convertem os administradores do mundo em vítimas da inquietação e da insônia, quando não sejam mártires de representações e banquetes. Há homens cultos que vendem a paz do lar em troca da dilatação de vencimentos. Inúmeras pessoas seguem da mocidade à velhice do corpo, ansiosas e descrentes, enfermas e aflitas, por não se conformarem com os ordenados mensais que as circunstâncias do caminho humano lhe assinalam dentro dos imperscrutáveis desígnios, né? Insondáveis desígnios. Não é por demasia de remuneração que a criatura se integrará nos quadros divinos.
Se um homem permanece consciente quanto aos deveres que lhe competem, quanto mais altamente pago, estará mais intranquilo, né? Menos tranquilo. Desde muito esclarece a filosofia popular que para a grande nau, né, para o grande navio, surgirá a grande tormenta. Contentar-se cada servidor com o próprio salário é prova de elevada compreensão ante a justiça do Todo-Poderoso. Antes, pois, de analisar o pagamento da terra, habitua-te a valorizar as concessões do céu, não é? As dádivas do céu, todo o bem que o céu nos proporciona. Não é? Então, salários, pão nosso, Chico Xavier. Bom, meus amigos, coisa curiosa, vejam que Emmanuel não está dizendo para acomodai-vos com o vosso soldo, é assim que está escrito lá? Não, contentar o que é? É se alegrar, não é ficar feliz, é valorizar. Então, não é errado que a gente procure uma coisa melhor, que a gente se esforce, que a gente trabalhe mais, queira ser reconhecido, não é? pela empresa, que a gente queira, não é? Estudar para ter um melhor emprego, um emprego público. No Brasil, normalmente são melhores os empregos públicos, não é? E aí a gente vai ter... Isso é natural, está lá em O Livro dos Espíritos, que é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à sua conservação. Ele não condena o bem-estar, desde que não seja conseguido, à custa de outrem, e que não venha diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. É assim que está em O Livro dos Espíritos. Então, a gente pode buscar o bem-estar, sem aquele excesso, né? Sem os exageros, que muitas vezes nos deixam muito fraquinhos, muito abatidos, que nos tolhem as forças físicas ou as forças morais. O que é isso, Nazaré? Eu não entendi esse negócio de força física e força moral. Pessoal, o que esse cearense normalmente gosta de comer? Eu sou do Ceará. Carne de sol, tapioca, água de coco, não é? Castanha de caju, baião de dois, que é arroz com feijão, com queijo derretido assim, bem gostoso, né? Eu nem posso comer, estou com intolerância à lactose. O que mais? Né? Buchada de bode, essas coisas, né? Que tem na culinária típica nordestina. E qual é o móvel mais importante que não pode faltar na casa de nenhum cearense? O móvel. Uma rede que é para ele se balançar, né? Se o cearense passar o dia deitado na rede, comendo essas coisas gostosas, ele vai crescer espiritualmente? O que é que vai crescer? A barriga, né? E a preguiça. Então, esse bem-estar exagerado, que diminui a força física, que fica gordo, né? Ou a força moral, que fica preguiçoso, esse não é bom. Mas a gente buscar o bem-estar é natural, o desejo do bem-estar, e Deus não condena. É assim que está lá em O Livro dos Espíritos. Então, vejam essa recomendação que a gente lembra de O Livro dos Espíritos. Mas aprender a nos contentar, porque quantas vezes a gente está estressado, está ansioso, a gente está numa condição boa, tem um emprego razoável, tem uma condição financeira muito boa comparada, não é, a muita gente no nosso país. Quanta gente vivendo de salário mínimo, quanta gente na África vivendo com $1 por dia, $2 por dia. É uma miséria. E as pessoas sobrevivendo na Índia, na China, gente morrendo de fome porque não tem alimento. E a gente numa condição tão superior, mas porque o nosso vizinho trocou de carro, está com carro zero, a gente já fica incomodado, se achando a pessoa mais infeliz do mundo, né? Eu não estou conseguindo juntar dinheiro para trocar de carro. E se for do último modelo, pronto, aí terminou de arrasar com a gente, né? Se for importado, Ave Maria. Então, veja, a gente sofre por comparação, tanto que a felicidade, seguindo pesquisas publicadas na revista Galileu, certo dia, mostrando que é muito mais algo subjetivo do que objetivo. Depende muito da compreensão da pessoa e não da razão da coisa objetiva. Se você está lá na África, onde ninguém tem nada, por exemplo, um país muito pobre, e você está com uma bicicleta, você está feliz da vida, porque você tem uma bicicleta e os outros não têm. Agora, aqui em Brasília, não, eu já quero uma moto, nem tem que ser uma moto bacana. Não, eu agora quero um carro, nem que seja velhinho. Quem já tem um carro já quer um carro 0 km, um carro importado. Quem já tem já quer ter 2, já quer ter uma casa de praia, já quer ter uma lancha. A gente nunca está satisfeito. E Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, vai dizer que os bens materiais são como a água salgada do mar. Quanto mais a gente bebe, mais a gente fica com sede.
O que nós temos que beber, meus amigos, é a água viva da fonte viva, que descedenta a sede para todo sempre, como nos ensina Jesus no seu Evangelho. Então, é no Evangelho que a gente vai encontrar essa água que acaba com a nossa sede, não é? Então, compreender isso. E nessa década de 90, que foi considerada a década do cérebro, por muitas pesquisas, não é? Com muitos equipamentos sofisticados para investigar, não é? As regiões do cérebro que ficam ativadas, eles descobriram que tem uma região responsável, não é? Que fica iluminada naqueles PET scan, que é a região da saciedade, da alegria, do contentamento. Tem uma região no cérebro que fica ativada quando a gente está feliz. E aí eles agora ficaram muito felizes. Não, agora vamos descobrir o que é que faz as pessoas felizes. E acharam que era dinheiro, e começaram a dar dinheiro para as pessoas passarem no PET scan para verificar como é que estava o cérebro delas. E mesmo recebendo dinheiro, as pessoas não ficavam felizes mesmo, não ficavam satisfeitas. Aí não, vamos pegar uma pessoa rica. E aí convidaram uma pessoa muito rica, ela se submeteu ao exame e a pessoa milionária não era feliz. Aliás, pesquisas demonstram que quem ganha na Mega Sena, depois de alguns meses, está tão feliz ou infeliz como era antes de acertar na prêmio. Como também pessoas que querem muito se casar, não é? Depois de alguns meses, estão tão felizes ou mais infelizes do que antes. Eu recebo e-mails, porque a gente dá palestras, né? A gente viaja bastante, e às vezes o pessoal, Nazareno, eu assisti essa palestra sobre casamento, de uma obsessão espiritual, uma moça que, não é, de uma vida passada, que lhe atrapalhava, que você não conseguia arrumar namorada e tal, não é? E olha, eu já estou com 40 e não consegui casar, o que é que eu faço? Aí daqui a pouco chega outro e-mail, de outra senhora, Nazareno, meu casamento está uma desgraça, eu não suporto mais e tal, o que é que eu faço? Aí dá vontade de pegar o e-mail de uma e mandar para outra, né? Só, olha, veja como é que é a situação. Então, fica aquele desespero e as pessoas não ficam felizes. Aí não, deve ser o poder. Achavam que a pessoa poderosa, né? Essa está numa palestra da Nete Guimarães, vocês podem verificar depois, a palestrante espírita Nete Guimarães, e ela vai falar que convidaram um senador da República recentemente eleito nos Estados Unidos. Um homem jovem, rico, poderoso, colocaram no PET scan. E para a decepção dos pesquisadores, ele também não era feliz. Quando os psicólogos foram entrevistá-lo, foram perceber que ele estava preocupado com a próxima eleição, que achava que o seu partido ia lhe trair, e tal, ele também não era feliz. E tinha muitas dessas preocupações, como Emmanuel nos chama a atenção na mensagem, salários. Não, mas uma pessoa bela, alguém que tem a beleza deve ser feliz. Aí convidaram a Miss Texas, uma mulher belíssima, no auge da beleza. Ela se submete àquela experiência e depois de ser pesquisada, a Miss Texas também não era feliz. Já estava preocupada com o próximo concurso, já estava sofrendo com medo de envelhecer. Ou seja, a riqueza, o poder e a beleza que a gente persegue tanto, não são capazes de trazer satisfação, contentamento. E descobriram que as regiões são ativadas no cérebro por outros motivos. Um deles é superar desafios. Quando a gente supera um desafio, a gente tem uma descarga de neurotransmissores, de endorfinas, que provocam um bem-estar. Vocês veem aqueles atletas, aqueles alpinistas, não é? Que escalam o Everest, e aí quando eles chegam no topo, mesmo com todo aquele sofrimento, quase morrendo, eles têm uma sensação plena, não é? Como também quando a gente faz uma conquista depois de uma dificuldade. Então tem que ter a dificuldade para ter a felicidade. Coisa curiosa. E também nós experimentamos muito prazer, muita felicidade quando conhecemos, quando aprendemos. Aprender gera felicidade. Olha que maravilha! Então vamos estudar as obras de Allan Kardec, as obras dos bons autores espíritas, para que a gente tenha mais essa alegria, o esclarecimento, ainda mais o consolo, a orientação dos amigos espirituais. Então vejam que coisa curiosa. E a gente está buscando a felicidade na riqueza. E muita gente com depressão, agravando o problema da depressão por conta dessa questão. A gente vai ver então no dia de hoje. Vamos estudar então um pouquinho do desapego. Os nossos irmãos budistas, nossos irmãos orientais,
eles nos recomendam o desapego do que é transitório, do que eles chamam de impermanente, porque eles defendem que a maior causa do sofrimento humano é o apego às coisas que são transitórias, que vão passar, e a ignorância, o desconhecimento das leis que regem o universo. Isso é a maior fonte de sofrimento. A gente pode até ter algum apego, mas aquilo que é permanente, ou seja, a nossa realidade espiritual, a nossa imortalidade da alma, não é? Deus, mas eles desenvolvem muito isso, o desapego. Teve uma senhora que foi conversar com Satya Sai Baba, o guru indiano responsável por inúmeras escolas, instituições de educação, milhares de instituições em todo o mundo, não só na Índia. E ela perguntou: Sai Baba, eu quero paz. Ele respondeu: minha filha, é muito fácil. Retire o eu e o quero, e você encontrará a paz. Ou seja, tirar o personalismo, eu quero, o querer, que é posse, que é apego, e aí a gente encontraria a paz. Interessante. E nós vamos perceber aqui que Jesus, como ensina Emmanuel no livro A Caminho da Luz, enviou muitos missionários para a Terra, porque ele já é um espírito muito antigo. Ele próprio nos ensina no seu evangelho: antes de Abraão eu já sou. Eu já existia antes do grande patriarca do povo hebreu e do povo árabe. Então ele é um espírito muito antigo, ele já era um espírito puro desde a formação do planeta, quando ele, junto de uma corte de espíritos puros, cria o planeta Terra, não o universo. Não é? O universo conhecido tem cerca de 16,5 bilhões de anos. O conhecido, porque tem condições, distâncias que a gente não consegue captar ainda. E o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. Então, ele enviou muitos missionários. Alguns, claro, tiveram pequenas falhas, outros falhas desastrosas, não é? Mas vemos grandes missionários como Sócrates, como Buda, como Platão, não é? Como Krishna, vários missionários trazendo a religião, trazendo a filosofia, trazendo a medicina, trazendo a educação, o conhecimento, a ciência para a humanidade também, grandes missionários em toda parte. Então vejam, não é? E esses missionários também vêm nos trazer muitos ensinamentos. Confúcio, por exemplo, é um grande mestre também, sobretudo na área da política, mas ele nos ensina também a respeito do desapego. Ele vai dizer que verdadeiramente rico não é quem tem muitos bens, muitas propriedades, muitos tesouros, não. Verdadeiramente rico é aquele que precisa de pouco para ser feliz. Este é o verdadeiro rico. É como tem o provérbio popular, não é? Que tudo sem Deus não é nada, e o nada sem Deus é muito. E é tudo passageiro, como a gente já sabe. Não é? O pessoal brinca dizendo assim: olha, tirando o trocador, não é? O cobrador, e o motorista do ônibus, o resto é passageiro, não é verdade? Tudo é passageiro. E um dia o nosso querido Chico Xavier estava muito sofrido. Ele teve muitas perseguições, muita incompreensão, muitos desafios evolutivos. Vocês já sabem que nós, aqui no curso, nós não temos mais problemas, né? Nós não temos mais dificuldades, nós temos desafios evolutivos, que é muito mais chique. E é antidepressivo, né? Nós estamos desafio evolutivo. Não é reclamar do marido, não, a gente fala assim: fulana, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu estou lá em casa, nesta encarnação. Eu devo ser um espírito muito nobre para Deus me confiar uma missão tão difícil e tal. A gente não fica se colocando de vítima, não. A gente é protagonista da nossa história, não é? Então são desafios evolutivos, vocês aprendam isso. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação, não é verdade? Então são nossos personal trainers, nossos professores particulares, para que a gente avance na paciência, no amor, na fé, no perdão, na resignação, na renúncia, enfim, essas grandes qualidades dos espíritos superiores. Então, a gente sabe de tudo isso. E então, Chico estava num dia muito tristinho e ele pediu: Emmanuel, será que você poderia pedir para Maria de Nazaré mandar um recado para mim? Emmanuel saiu e depois de algum tempo ele retorna e diz: Chico, a senhora mandou dizer a você que tudo passa e isso também passará. E Chico ficou muito feliz com o recado de Nossa Senhora
que ele escreveu num cartaz bem grande e colocou no seu quarto. Então, todas as manhãs, quando ele despertava e lembrava de todos os problemas, ele lia o cartaz, tudo passa, isso também passará. E aí ele mentalizava. E os problemas foram passando. Aquela grande dificuldade, não é? Foram sendo superadas. E daqui um dia ele estava tão feliz que estava lá, não é? Exultante. Aí Emmanuel vai ter que chegar e Chico, essa alegria toda também passa, não é? Vamos trabalhar, Chico, vamos trabalhar. Então, tanto a alegria como os problemas, tudo passa, meus amigos. E é verdade. Na nossa família, nós tivemos uma empresa. A gente foi morar em Recife. E lá meu pai, que era funcionário público, ele queria que nós tivéssemos uma empresa, né? Já que a gente não tinha algum emprego, os empregos, né? Ele achava que não eram bons aqui no Brasil. Não, vamos colocar uma empresa para vocês. E montou uma empresa muito grande. Ele tinha muito patrimônio. E eu e minha irmã, eu com 18, ela com 20 anos, sem nenhuma experiência, nunca tínhamos trabalhado. Fomos trabalhar nessa empresa. E tivemos um grande desastre financeiro, uma quebra financeira enorme. Ele chegou a montar 11 lojas, colocou todo o seu patrimônio nas empresas e tivemos problemas graves de furto, trabalhávamos com produto muito perecível também, né? Tivemos problemas com juros muito altos, porque também pegamos empréstimos em bancos. Naquela época da hiperinflação, vocês lembram de inflação 50%, não é? Inflação altíssima, né? E a gente pegou aquele período também e passamos assim 2 anos quebrando. E aí ele vendia um apartamento que tinha e colocava na empresa e aí o dinheiro ia embora. Vendia um outro patrimônio, um sítio, também perdia. Nós perdemos todo o nosso patrimônio, todo. Fomos despejados do nosso apartamento lá em Recife. Fomos morar em Fortaleza, foi bom porque a gente voltou para Fortaleza. Numa condição muito mais simples, num apartamentinho pequeno, vivendo, graças a Deus, da aposentadoria de meu pai. Um carro velho, não tinha dinheiro sequer para botar gasolina. Ele foi advogar, eu fui fazer direito, minha irmã já era formada em direito, não é? E eles foram trabalhando e eu também fazendo faculdade, não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Chegava no final, eu ia juntando as prestações, chegava no final do semestre, vinha a providência divina, aparecia um dinheiro lá, e aí a gente pagava a faculdade. E foi assim, aos trancos e barrancos. E hoje está recuperado, minha família toda é recuperada. É verdade que perdemos nosso patrimônio todo, mas hoje quando a gente olha para trás, parece que nem aconteceu aquilo, vocês acreditam? É como se tivesse sido um sonho. Então, se você está passando aqui por uma quebra financeira, por uma dificuldade financeira, saiba que isso vai passar. E tudo isso é para o nosso bem. De tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Vamos só ver aqui uma coisa. Na palestra de ontem que nós fizemos aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, tem uma mensagem dos Espíritos, nas instruções dos Espíritos, no item 7, não é? Olha que eles estão falando aqui a respeito da riqueza, é a riqueza. Sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É mais perigosa do que a pobreza. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia dos céus pensamentos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto, rapidamente, a sua primeira condição, a sua pobreza. Os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. E aí, claro, os espíritos vão explicar a Allan Kardec que a riqueza, ela não é um mal, mas é uma prova difícil. Se ela é fruto do trabalho honesto, ou se é fruto de uma herança, enfim, não há nenhum problema com a riqueza. Mas ela exacerba o orgulho e o egoísmo, que são os 2 maiores defeitos que nós trazemos. Então, se você está sendo agora compelido a uma vida na simplicidade, não será algo ruim. É curioso que naquela época, quando nós recomeçamos, eu não tinha dinheiro para sair. Eu ia para a faculdade de carona. E a gente foi,
e fui encontrando contentamento. Foi tão bom, eu fiquei tão feliz de ter largado, porque aquele sentimento que a gente não ia conseguir, e que o dinheiro estava sempre se acabando, e que a empresa não dava rendimento, e a gente gastava muito, passamos a viver, não é, num padrão de vida muito alto também. Nós percebemos assim, como a gente era infeliz naquele tempo. E eu só não me suicidei, meus amigos, porque eu conheci os livros de Allan Kardec. Conheci um livrinho Nós, o Mundo Espiritual, um livro de introdução muito bom, da Sarah Nosiainen, uma finlandesa, não é, que escreveu essa obra, pequenininha, e depois lemos o Livro dos Espíritos, o Evangelho dos Médiuns, lemos toda a obra de Kardec, não é, com exceção da Revista Espírita, que nós estamos lendo devagarinho, e nós, então, agora, naquela condição, sem dinheiro, eu estava feliz. Porque os credores, porque as contas viviam atrasadas, ficavam ligando para a gente, perturbando a gente, porque eles sabem que quanto mais perturbar, mais rápido a gente paga. Aquele credor, aquele fornecedor que não liga, a gente não paga. A gente prefere pagar o outro, que perturba, né? E aí ficavam perturbando. Nós tivemos ameaça de sequestros. Um problema sério, foi um pesadelo que durou cerca de 2 a 3 anos na nossa vida. E felizmente, finalmente, estávamos livres daquilo. E como foi que resolveu o Nazareno? Quando a gente finalmente não tinha mais crédito para comprar. Não tinha, começamos a comprar à vista. E mesmo o dinheiro que comprava e vendia não era suficiente para pagar. Ficamos sem crédito. Tivemos que fechar as portas. Aí, quando os credores ligavam, diziam, olha, meu amigo, agora está na mão do advogado. Nós chamamos um advogado. É a melhor solução. Se você está passando por um problema desse de quebra financeira, existe um profissional habilitado para isso, chama-se advogado. Peça um amigo, não precisa nem ser contratado, não. Peça um amigo. Mas olha, fulano, você assume, o pessoal pode ligar para você, pronto. Se o fornecedor souber que você quebrou, que está na mão agora do advogado, que você fez tudo que você podia fazer e não tem mais jeito, ele sossega. Vai ligar uma vez, se muito, para o advogado. E vai o quê? Não vai perder mais o tempo com você e vai tentar vender para outros, vai tentar ganhar dinheiro com outros. Vai lançar aquela dívida na provisão de devedores duvidosos, vai abater do seu imposto de renda. Os bancos também fazem isso. Bancos no Brasil ganham bilhões de reais. Dívidas que nós tínhamos com os bancos, nós conseguimos pagar mais tarde, depois de alguns anos, por um 1/20 do valor. 1/50 do valor. Porque eles queriam liquidar para lançar na contabilidade, não dizer que tiveram prejuízo mesmo e abater do imposto de renda. Então, faz parte do risco do negócio. Se você montou uma empresa, se você tem lá uma empresa, um capital, não é, uma empresa de cotas de sociedade por responsabilidade limitada, você tem, aquele capital é que responde. Agora, a não ser que você tenha agido com fraude, não é? Você tenha sido realmente, está lá para fazer um golpe, não, nada disso. Mas você montou uma empresa, e quem vendeu para você sabia que a empresa, por exemplo, tinha 100 mil reais de capital, e era aquilo que ele poderia acionar, se a empresa não foi à frente, é melhor quebrar. Pronto, fecha a empresa, e você sossega, e vai fazer outra. E a gente achava que não tinha o que fazer, porque eu não sabia o que eu ia fazer. O que eu vou trabalhar com o quê? Eu nunca tinha trabalhado com mais nada. Eu tinha formado em administração de empresas, mas não tinha emprego. Não sabia fazer qualquer outra coisa. E a gente tinha uma despesa muito grande em casa. Mas conseguimos, recomeçamos. Então, ter essa compreensão, que faz parte do risco do negócio, que acontece, e muitas vezes o nosso orgulho é que nos faz sofrer. E a gente tem que se perguntar por que a gente quer tanto a riqueza e por que a gente sofre tanto quando a perde. Porque o problema maior não é tanto ser pobre, o problema maior é quando você é rico e você fica pobre. E isso faz a gente sofrer mais. Por quê? Por causa do nosso orgulho, a gente está acostumado com um padrão social muito elevado, um padrão de vida muito além das nossas posses atuais, não é? E a gente agora tem que viver. E aí vem os pensamentos de suicídio. Quantos empresários, eu conheço vários, que se suicidaram por causa de quebras financeiras. Quanta gente cometendo suicídio. E o Espiritismo demonstra que a pior coisa que pode acontecer com a gente é o suicídio. Não cometam suicídio, jamais. Quem tem que se preocupar, tem um ditado popular também, diz, olha, quem tem que se preocupar é o credor, não é o devedor, não. Quem tem que se preocupar é o credor, que tem que dar um jeito de receber aquele dinheiro, não é? E muitas vezes não vai poder receber. Então, no nosso país, com essa taxa de juros, com problemas de inflação, com crise, é muito fácil ter dificuldades financeiras. Com desemprego aí crescente, não é, no nosso país. Então, a gente tem que estar com essa consciência, mas que existe a providência divina. Meus amigos, existe.
Quando a gente analisa a vida de muitos espíritos, como Bezerra de Menezes, como Chico Xavier, como Eurípides Barçanufo, muitos deles, como a providência divina estava presente. A minha vida, eu já falei para vocês, além de ter uma série de dádivas, os espíritos me ajudaram a passar, não foi um não, foi em 2 concursos. 2 concursos. E hoje eu trabalho num bom emprego, graças, claro, também é uma base que eu tinha boa, eu era estudioso quando criança, quando jovenzinho, mas foi intervenção deles mesmo. E aí, quando a gente vai analisar também sobre a riqueza, é importante lembrar de uma pergunta de O Livro dos Espíritos, é a questão 533, anotem esse número. Kardec pergunta: os espíritos podem fazer que se obtenham os dons da fortuna, se para isso forem solicitados? Ou seja, se a gente pedir aos espíritos, eles podem nos dar riqueza? Opa, Nazareno, como é que é o nome da pergunta? Agora eu vou ler esse tal de Livro dos Espíritos, né? 533, anote aí. Resposta: algumas vezes. Como prova, mas quase sempre recusam, como se recusa a uma criança um pedido insensato. Kardec não se satisfaz e ele avança. 533A. São os espíritos bons ou maus que concedem esses favores, os favores da riqueza? Resposta: ambos. Então, podem ser espíritos bons e podem ser espíritos maus. Depende da intenção, depende da nossa intenção. Na maioria das vezes, porém, são espíritos que vos querem arrastar ao mal e que encontram meio fácil de conseguir nos prazeres que a fortuna proporciona. Olha. Então, muitas vezes são espíritos que querem que a gente fique rico, porque sabe que a gente vai falhar naquela prova, que é a prova muito difícil, a riqueza. E prossegue nas questões seguintes também, então, na intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, 533 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Então vejam que a riqueza, muitas vezes, é produzida por espíritos maus que nos querem fazer falhar. Então vamos aprender a ter o contentamento, como na mensagem Salários de Emmanuel, né? Vamos avançar. Sim, pessoal, um detalhe mais. Por que a gente quer riqueza? É porque a gente tem insegurança, não é? É porque a gente tem medo de passar por necessidades, é porque a gente tem necessidade de autoafirmação, não é? A gente quer conquistar outras pessoas, quer ficar bonito, quer receber os aplausos das pessoas, vocês concordam? Que é por motivos exteriores que a gente quer a riqueza? Não é só por satisfação pessoal, não. É também de satisfação profissional. Vamos aqui, eu vou abrir aqui um trechozinho de uma palestra. É rápido aqui. A gente vai ver qual a principal causa das nossas imperfeições morais. Bom, lá no livro A Gênese, de Allan Kardec, tem informação sobre qual a principal causa das nossas imperfeições morais. No capítulo 3, item 10. Quem lembra qual é? Vocês lembram já que as imperfeições morais são as tomadas que permitem as obsessões espirituais, a influência dos maus espíritos através das nossas imperfeições morais. É assim que eles conseguem nos atingir. Mas tem uma causa principal. Quem lembra qual é? Livro A Gênese, obra básica de Allan Kardec. Kardec vai dizer nesta obra que a principal causa é o instinto de conservação. Ou seja, é o instinto de conservação da espécie, não é? Da autopreservação, que é a principal causa das nossas imperfeições morais. O livro é de 1868, ele retorna ao mundo espiritual em 69, e ele não aprofundou esse estudo. E a gente resolveu fazer. Bom, quais são os instintos de conservação que vocês lembram, pessoal? A fome, a sede, o sexo, né, o instinto de reprodução, o instinto maternal, o instinto da agressividade, mas tem um instinto muito útil também, mas perigoso. Qual é? O medo. O medo, ele evita que a gente cometa loucuras, mas ele também pode ser um grande obstáculo para a gente.
Por exemplo, o medo de passar fome, passar privações, secas, invernos prolongados, a gente começa a acumular bens, riqueza, tesouro, a gente desenvolve a avareza. Com medo da rejeição dos pais, os psicólogos dizem que depois do medo da morte, o segundo maior medo do ser humano é o medo da rejeição dos pais, de não sermos amados pelos nossos pais. E como eles gostam de gente que ganha dinheiro, a gente vai fazer tudo para desenvolver ainda mais a cobiça, a ganância, a ambição desmedida. Vamos desenvolver ainda mais a avareza e o egoísmo. Vamos fazer tudo para ganhar dinheiro. Sonegar impostos, fraudar, corromper, porque queremos o aplauso da nossa família, o aplauso da sociedade. O medo também vai provocar a inveja, né? Aquelas pessoas que brilham muito, elas são uma ameaça à nossa autoestima, então a gente usa muitas vezes ali a maledicência também para combater a inveja que está nos corroendo, e aí vem mais a maledicência. O medo vai provocar também o ciúme não é amor, é medo de perder o ente querido. O medo vai provocar uma série de outras dificuldades que a gente não vai ter tempo de estudar aqui hoje. No livro Como Falar em Público Sem Desencarnar de Medo, Geraldo Campetti Sobrinho, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, tem um capítulo só sobre o medo nas várias obras espíritas, vocês podem consultar depois, tá? Então, o medo. Nazareno, qual o melhor remédio contra o medo? Já estou com síndrome do pânico, tanto você falar sobre o medo. Qual o melhor remédio contra o medo, pessoal? A fé. A fé é a mãe de muitas virtudes, ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. E fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Nazareno, eu compreendi perfeitamente, mas a minha fé é menor do que um grão de mostarda. Como é que a gente faz para fortalecer a fé, pessoal? Com conhecimento. E por isso Jesus nos convida. Conhecereis a verdade vos libertará. Então não é conhecimento da Bíblia, não é conhecimento da Torá. Ele podia ter dito, não, conhecereis a Torá. Conhecereis o Evangelho, a Boa Nova. Não, ele não fala isso, conhecereis a verdade. Então a gente buscará a verdade nas ciências, na filosofia, na doutrina espírita, que vai trazer tantas respostas lógicas e racionais para nos fortalecer a fé e nos ajudar a passar esses momentos de desafios evolutivos que todos nós estamos sujeitos a passar. Vamos voltar então lá para o nosso estudo. Bom, também no Livro dos Espíritos, no item do gozo dos bens terrenos, fala que a gente cria necessidades imaginárias, que a gente não precisa do supérfluo. Então, ter isso em mente também, que a gente, pelos nossos vícios, não é? Nossos vícios de maneira ampla, nossos defeitos, a gente cria necessidades que não existem. Nós sabemos, não é, a importância da simplicidade. Quantas vezes estamos nos fazendo uma compensação emocional através do consumismo? Então a gente está com depressão, o que a gente faz? Vai para o shopping. E ainda leva o cartão de crédito do marido. Aí fica, depois de algum tempo, a gente fica deprimido e o marido também, quando chega a conta, né? Então não resolve, não é? O desapego afetivo, também a importância da gente compreender dos nossos entes queridos quando eles retornam ao mundo espiritual. Jesus nos diz, deixai aos mortos o cuidado de enterrarem seus mortos, não é? Então a gente saber que quem desencarnou está bem cuidado, tem a nossa família espiritual cuidando deles. Então esses ciúmes, esses apegos, então, vê que até mesmo uma doença longa é bom para a gente fazer a passagem para o mundo espiritual mais fácil, tanto que existe até a melhora da morte, como está no livro Obreiros da Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier de André Luiz. Não é? Tem um conto árabe aqui muito bonito, não vai dar tempo para a gente contar. E Jesus nos diz também, aquele que não me amar mais do que a seu pai, do que a sua mãe, do que a seu filho, do que a sua filha, do seu irmão, não é digno de mim. O desapego da personalidade, então tem muitas questões também para a gente desapegar. Também tem o desapego do resultado. No Bhagavad Gita, Krishna ensina a Arjuna o desapego do resultado. Quando eu trabalhava na seção de eventos, num centro espírita lá em Fortaleza, que tinha muitas atividades, e a gente ficava muito preocupado com o evento, ia fazer aquela divulgação, íamos para a rádio, para a TV, para os jornais, não é, para divulgar aquele expositor, convidado, que está conosco e tal. E a gente ficava preocupado com o público, mas Cristo ensina até o desapego do resultado. Se você fez aquilo que você dava conta de fazer, não se preocupe, o resultado não nos pertence. Não nos pertence. Então, a gente tem mais essa lição, o desapego até do resultado, né?
a gente buscar brilhar nossa própria luz, então não desapegar até das limitações, da vaidade intelectual, do passado. Então, quanta gente com saudosismo do passado, no meu tempo é que era bom, né? Ou então pensando no futuro, quando eu casar vou ser feliz, quando eu me formar vou ser feliz, quando eu passar no concurso, não, aí não vai ser feliz nunca, né? Tem que colocar a felicidade hoje, descobrir a viver o momento presente, que a gente vai estudar aqui em outra palestra sobre Jesus, o maior psicólogo do mundo. Aqui eu já falei do resultado, da supremacia religiosa, desse fundamentalismo, da timidez também, que é medo, olha lá, medo, né? Da maledicência, do pessimismo, do corpo. Francisco de Assis, quando ele já estava, já cego, ele teve seus olhos queimados pelo ferro em brasas, porque ele adquiriu uma doença quando viajou para aquela chamada Terra Santa, porque ele amava tanto a Jesus que queria conhecer a Galileia, queria conhecer Belém, Jerusalém, queria estar nos lugares onde Jesus esteve. E ele retorna com uma doença na vista chamada tracoma, e que se não fosse debelada, contagiaria o corpo, produzindo a morte. Ele se ajoelha diante de Dom Guido, do médico, cercado pelos seus frades e seus amigos, e quando tem o ferro em brasa aproximar-se dos seus olhos, ele não chora, ele não reclama, ele não abjura o nome de Jesus, mas vai dizer: bem-vindo, irmão Fogo, por favor seja gentil comigo, eu sempre o tratei tão bem. E enquanto tem seus olhos queimados pelo aquele instrumento, Francisco canta as virtudes do irmão Fogo, que clareia o dia, que com sua luz nos alumia, nos aquece. Frei Leão desmaia imaginando o sofrimento que ele estava passando. E ele vai dizer: irmãos, por que fugis? Irmão Fogo não me machucou, e se for necessário, eu peço que seja aplicado novamente. Olha que é um homem em comunhão com Deus, unido realmente a Jesus, não é? Então, e ele, quando mais tarde ele cego, está, muito doente, ele fazia jejuns muito prolongados, uma vida muito difícil, muito dura, uma disciplina espiritual muito grande, que ele impunha a si mesmo e jamais aos frades. Frei Leão vai dizer: Pai Francisco, eu conheço uma pessoa que tem um jumento, é um jumentinho. O jumentinho está velho, está doente, e ele o maltrata, machuca, coloca-o para fazer todos os trabalhos como se o jumento fosse sadio, como se fosse jovem. E ele então abre seus olhos grandes, cegos, e vai perguntar: me diga isso, Frei Leão, e ele esporeia o jumento? Esporeia de sangrar. Frei Leão, traga este homem aqui para que eu o admoeste, para que eu chame a sua atenção. Quem é este homem, Frei Leão? Sois vós, meu pai, sois vós. Vosso corpo é o vosso jumentinho. Ele já está doente, está cansado. E o Senhor obriga ele a fazer tudo como se estivesse completamente saudável. Naquela hora ele cai em si, ajoelha-se e vai dizer: perdoe-me, meu humilde jumentinho, não era por mal que eu fazia, perdoe-me. E vai criar o cântico ao irmão jumento, simbolizando o corpo que lhe serviu de instrumento aqui na terra. Então vejam, meus amigos, como a gente tem todas essas lições desses homens nobres, e a gente vai aprendendo cada vez mais o desapego da beleza que é passageira, da juventude, não é? Tem a plástica, pergunta a Chico Xavier se a plástica é uma coisa errada, no Pinga Fogo, 1971, ele vai dizer que não, que se a plástica tem o objetivo de melhorar a autoestima da pessoa, para que ela fique melhor, fique mais satisfeita, leve mais alegria para as pessoas, que é uma coisa também de Deus. E quando as pessoas às vezes ficam dizendo, como no filme, é uma licença poética, dizendo que Chico era vaidoso porque colocou a peruca, não é verdade. Chico colocou a peruca por orientação de Emmanuel. Alguns vão defender também porque em Uberaba era muito frio, algumas pessoas iam beijá-lo na própria cabeça. Mas Emmanuel é que vai dizer, não é? Quando Chico pergunta, Emmanuel vai dizer: Chico, use a peruca. Você não tem o direito de enfeiar o mundo. Olha,
E ele dizia que usava peruca para não enfeiar o planeta, não constranger as pessoas. Olha que coisa curiosa, né? E Chico tem uma lição belíssima. Vocês procurem depois no YouTube, não é? Um trechozinho chama Dificuldades Financeiras. Não vai dar tempo da gente passar porque são 7 minutos. Mas é Chico com seu pai passando um momento de muita pobreza. E eles tendo que todos os seus recursos comprar algumas injeções para seu pai, que está com uma espécie de paralisia, e Chico é que tem que cuidar dele. E aí vocês vão ver que lição linda de um médium que jamais utilizou-se de paga dos livros que psicografava. Que mensagem belíssima de Chico Xavier, chama Dificuldades Financeiras, tá? Então a quebra é como se fosse um tratamento intensivo, né, para o nosso orgulho, para a gente aprender a simplicidade. A gente vai aprender a viver com menos na crise. Então, quando passar a crise, a gente vai aprender também a fazer menos desperdício. E quando passar a crise, vai sobrar mais, não é? Vai ajudar muito mais depois. A crise é um sinal de oportunidade. Ensina o ideograma chinês também, não é? Dicas também. Raul Teixeira nos chama a atenção que o problema maior é na hora de devolver. Ele, quando professor, estava certa vez com os amigos, os colegas de profissão, e eles estavam reunidos tentando fazer uma greve. E estavam aqui discutindo que o salário era muito baixo e tal. E na época, realmente, o salário dele era muito ruim. E ele falava muito bem, ele começou a falar. Isso é um absurdo, porque esse governo, porque assim, porque o professor jamais não é valorizado e tal. E falando, chega, estava empolgado. Quando ele vê, de repente, se aproxima Camilo, seu orientador espiritual. E ele pensa, isso é hora de guia espiritual aparecer? E pelo semblante de Camilo, ele iria chamar-lhe a atenção. Quando Camilo se aproxima, ele diz, meu filho, por que é que você fala tanto? Ele diz, mas Camilo, você não está vendo? O nosso salário não está numa situação muito delicada? É, meu filho, mas vocês que estão ganhando muito pouco, muitas vezes em vidas passadas, receberam e não trabalharam. E agora estão voltando e trabalhando o que não trabalharam na época devida. E Deus é tão bom que ainda dá uma ajuda de custo. Ai, quer dizer que o salário é uma ajuda de custo? É uma ajuda de custo. Mas depois que vocês trabalharem tudo que faltava, as coisas vão melhorar. Eles, e falta muito, Camilo? Ele não respondeu. Mas mais tarde ele vai se tornar professor universitário e vai ter uma boa condição financeira também, não é? Vamos continuar orando pelo nosso grande trabalhador, Zé Raul Teixeira, esse esposo tão querido e tão dedicado, não é? Que continua trabalhando até hoje lá no Remanso Fraterno. Bom, meus amigos, a gente vai então encerrando. Ontem a gente falou também, aqui era o desapego de Jesus, eu vou pedir que vocês assistam depois no DVD ou no MP3 ou na internet, quando a gente fala como Jesus viveu o desapego ao máximo, tanto do berço ao túmulo, de família, de amigos, de casa, de carro, dinheiro, de roupa, de comida. Jesus não tinha nada, não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça, não recebeu a glória, ele tinha tempo, né, porque a gente diz que a gente não tem, ele tinha tempo até para os filhos dos outros, o túmulo era emprestado, ele nos dá a sua mãe para João e um filho para a sua mãe Maria, e a sua vida, que é o bem, o primeiro de todos os direitos, Jesus nos concede como Cordeiro de Deus também para todos nós. Então existe a providência divina, não é ser imprevidente, não é, gente, mas não ser preocupado. E a gente estudar também o pedir obtereis. Eu acho que na próxima palestra a gente pode lembrar disso aqui também, não é? Que a gente já falou. E para a gente encerrar, comprometido, a nossa prece, eu vou pedir para Francisco de Assis fazer a nossa prece. Pode ser? Vai ser o Cântico das Criaturas. Alguns de vocês já devem ter visto aqui, mas vale a pena a gente escutar Francisco de novo. Vocês escutam Poder apagar as luzes aí, Alfredo?